Boa noite. Olá, meus amigos queridos. Estamos aqui em pleno dia 24, vésperas de Natal, para mais um estudo, para conhecermos um pouquinho mais sobre o livro dos médiuns. Olha aí o Marcos já entrando, achei um nome, André Gomes, Soraya. Olha, meus amigos, eu estava pensando, oi Marcos, tudo bem? Boa noite. Eu estava pensando, será que realmente vai haver corações disponíveis para estudar o livro dos médiuns em pleno dia 24, às 20 horas aí, horário de Brasília, 6 horas aqui, horário de Manaus? Mas eu fico feliz em ver que sim, né? Realmente, não apenas eu, mas vocês estão aí comprometidos com o nosso crescimento, com o nosso aprimoramento espiritual, e é por isso que vocês estão aí chegando conosco para esse estudo. A Vivi chegando, Franci, Mari, oi Vivi, Érica, sempre corações queridos que nos acompanham e que realmente já tem hoje a consciência da importância do estudo, do aperfeiçoamento, do nosso aprimoramento. Realmente o Natal é belíssimo, é uma data, é uma época tão bonita que nós conseguimos desenvolver ainda mais em nossos corações os sentimentos nobres, as boas vivências. Então, que bom nós estarmos aqui nesse dia 24 para conhecendo, aprendendo, nos auxiliar na busca realmente por esses crescimentos, por esse crescimento e pelo desenvolvimento dessas virtudes tão importantes para todos nós. Carlos também, querido amigo, chegando. Oi, Débora, minha linda. Feliz Natal, meus amores. Feliz Natal para todos vocês. Muito, muito feliz por essa data. E que interessante, né? Nosso estudo, tanto de hoje quanto da próxima segunda-feira, em duas datas tão importantes para nós, que é o Natal e o Ano Novo. Então, muito feliz por estar aqui com vocês. Oi, prima Fernanda. Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda. Meus amores, hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 10, tá? Lá da segunda parte do Livro dos Espíritos, a natureza das comunicações. E por incrível que pareça, embora seja um tema realmente relacionado à mediunidade, vocês vão ver que nós vamos adentrar no que nós chamamos de escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos comentar um pouquinho sobre os vários tipos de espíritos e a evolução de cada um deles. E vai ser importante para nós nesse momento de mudança, de renovação, de busca pelo crescimento e reforma íntima, porque nós vamos ter a oportunidade de nos analisarmos também e tentarmos iniciar o ano sendo e trabalhando para sermos pessoas melhores, tá bom? Oi, Daniel, seja bem-vindo. Fatinha, Gabriela, a Dei Melo, sejam todos bem-vindos, meus amores. Então vamos fazer a nossa prece nesse dia tão bonito para que possamos começar o nosso estudo. Oi, Michele, querida amiga, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento sempre ao Mestre querido nessa data tão importante, Mestre, que estamos comemorando o teu nascimento. Que nessa data, Mestre querido, onde nós lembramos de ti, dos teus ensinamentos, do teu exemplo magnífico de amor, de caridade, de misericórdia para com todos nós, que nós possamos, Mestre, realmente permitir que este sentimento maravilhoso contamine positivamente os nossos corações, para que nós também, Mestre querido, possamos, assim como tu, Pai, levar o amor, levar a bondade, levar a fraternidade, levar, Mestre querido, a tantos corações que choram e que sofrem um pouquinho da tua luz bendita. Que nós possamos, através do conhecimento das tuas leis, dos teus princípios e, acima de tudo, através da vivência do teu Evangelho, crescermos e evoluirmos. Trabalharmos em nós a reforma íntima que é tão necessária e indispensável para esse progresso que nós buscamos diariamente. Então, nesta data, nesta noite, mais uma vez, pedimos a tua presença, pedimos que aqui conosco tu estejas, Pai, nos envolvendo nesse estudo e derramando sempre o teu amor e a tua luz. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja.
E aí, meus amores? Tudo bem? Caroline chegando, Renê também, Odontologia Brasil, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, meus amores, hoje nós vamos ver a natureza das comunicações lá no capítulo 10 de O Livro dos Médiuns. Oi, Rosângela, tudo bem, minha querida? O que nós vamos estudar então no dia de hoje? Os tipos de comunicações dos espíritos. E as comunicações, o que nós vamos estudar hoje, são 4 tipos de comunicações. Elas podem ser comunicações grosseiras, podem ser comunicações frívolas, comunicações sérias ou comunicações instrutivas. E quando nós falamos aqui em comunicações grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas, isso depende muito e necessariamente do tipo de espíritos que vêm a essas comunicações, ao grau de moralidade, ao grau de evolução desses espíritos que chegam a essas comunicações. E é tão importante, meus queridos amigos, nós compreendermos isso, porque senão nós corremos um risco seríssimo de acreditarmos em tudo que os espíritos nos dizem. Muitos acreditam que pelo fato deles serem espíritos, de já estarem no plano espiritual, não estarem mais presos pela matéria física, eles tudo sabem. E aí muitas pessoas acreditam em tudo que eles dizem. Então nós precisamos saber identificar os tipos de comunicações que podem acontecer e como identificar quais as características de cada um desses tipos de comunicações para que nós possamos ter cautela, bom senso de acreditar ou não nas comunicações. Então, o que Kardec inicia para nós nesse capítulo dizendo? Ele diz o seguinte, ele já veio falando que aquelas inúmeras manifestações das mesas girantes, dos espíritos, aquilo ali de pronto já trouxe para nós a informação de que há uma inteligência por trás daquelas manifestações, certo? Mas ele vem nos dizer, ora, o fato simplesmente de saber que existe uma inteligência por trás daquelas comunicações é importante. Mas se ficasse só nisso, qual seria a utilidade para nós? Então ele vai dizendo que a utilidade real é quando você pode estabelecer uma comunicação, um diálogo, uma conversa, buscar informações, trocas de informações para que realmente nós possamos, digamos assim, aprender com os espíritos, porque eles trazem informações que nós ainda desconhecemos. E é com base nisso, exatamente, que ele foi trazendo aqui para nós os tipos de comunicações, a natureza das comunicações. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Ayla? Sejam bem-vindos, corações. Então, ele vai dizer exatamente o seguinte, mas ele inicia logo dizendo, antes de nós começarmos a estudar as características das manifestações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas, ele já faz um link com a escala espírita, que está lá a partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Oi, Thaís, Daniele, tudo bem? E nós vamos dar uma olhadinha antes de nós chegarmos aqui nas classificações. Vejam, quem tiver o Livro dos Espíritos pode depois, com mais calma, ler, porque realmente é extenso, nós não vamos ter condições de examinar tudo. Mas o que nos diz a escala espírita lá a partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos? Diz o seguinte, que quanto à evolução, os espíritos podem ser de 3 ordens. A primeira ordem, a mais abaixo, na base dessa pirâmide, é a terceira ordem de espíritos imperfeitos. A segunda ordem é de espíritos bons, são os bons espíritos. E a primeira ordem são de espíritos puros. E dentro de cada uma dessas ordens existem várias classes de espíritos. Então, vejam, é importante, eu ainda vou depois comentar com mais calma, mas só para nós iniciarmos esse estudo. Dentro da terceira ordem de espíritos imperfeitos, nós temos 5 classes, que são classe de espíritos impuros, classe de espíritos levianos, a classe, 8ª classe, que ele chama aqui de espíritos pseudo-sábios, 7ª classe de espíritos neutros e 6ª classe de espíritos batedores e perturbadores, ok? Vou parar por aqui, ainda não vou entrar na segunda ordem e vamos voltar, porque isso aqui é importante para nós começarmos a entender as manifestações
a natureza das manifestações dos espíritos. Então, o que nos diz Kardec? Olha aqui, Adão chegando, Messias desejando para todos nós uma boa noite e um Feliz Natal para todos nós, para você também, querido amigo. Então vamos lá, as comunicações grosseiras. Olha o que nos diz Kardec. As comunicações grosseiras são aquelas que se traduzem por expressões que chocam a decência. Elas não podem emanar senão de espíritos de uma camada baixa, inferior, ainda enlameados de todas as impurezas da matéria. E não diferem em nada das que poderiam dar os homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tenha a menor delicadeza de sentimento, porque são, segundo o caráter dos espíritos, triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Então vejam, olhem o tipo de espíritos que podem estar fornecendo esse tipo de comunicações grosseiras. São espíritos ainda enlameados de todas as impurezas da matéria. E aí nós vamos lá na escala espírita, acompanhem comigo para nós entendermos que tipo de espíritos são esses que apresentam as comunicações grosseiras, ok? Tudo bem, Sônia? Seja bem-vinda, minha querida. Então vamos lá, os espíritos imperfeitos, tá? Digamos assim, as características gerais dessa ordem são ainda o quê? Espíritos ainda onde há a predominância das paixões inferiores sobre as virtudes nobres. O mal ainda predomina nesses espíritos. E é por isso que eles, nas suas comunicações, na sua linguagem, nos seus trejeitos, eles vão necessariamente demonstrar a sua inferioridade, ok? Aqui a Rosângela pergunta, o médium pode não falar essas grosserias ou tem que dar a comunicação na íntegra? Não, Rosângela, ele precisa realmente brecar esses excessos, tá? Ele tem que fazer um filtro necessário, porque senão o que acontece numa comunicação, numa reunião, ele vai trazer o quê? Se ele der vazão a tudo que o espírito quer falar, acaba trazendo desarmonia e discórdia naquela reunião. Então, palavras de baixo calão, palavrões, bater das pessoas, bater na mesa, enfim, se você deixar, eles fazem tudo isso. Então, o médium tem sim que realmente colocar um filtro até nos excessos de palavras, digamos assim, grosseiras e nos excessos de atitude, ok? Olha o que nos diz a escala espírita sobre os espíritos impuros. Ele diz o seguinte, são inclinados, é a classe mais baixa, mais inferior da escala espírita. Ele diz, são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações, ou seja, vivem para o mal. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Nas manifestações, tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Ele diz, nas manifestações, reconhece-os pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões, tanto nos espíritos quanto nos homens. Quantas pessoas não são assim? Pela grosseria das palavras, pelo seu conteúdo, nós percebemos a baixeza ainda daquele espírito. Então ele coloca aqui sempre um indício de inferioridade moral e mesmo intelectual. Aí ele diz, suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por trair a sua origem. Olha que interessante o que nos diz Kardec. Quando esses tipos de espíritos ainda impuros estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avarez sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm de ver o bem, por ódio, por ciúme de ver as pessoas que são felizes. Então, ele coloca aqui e finaliza, são flagelos para a humanidade,
qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Então, esses são os espíritos impuros, são aqueles realmente espíritos extremamente imperfeitos, que têm uma grosseria na linguagem, porque isso reflete o que eles são, ainda voltados para o mal, para os vícios, para as baixezas. A Débora coloca, eles seriam os obsessores? Também, Débora. É interessante quando nós vamos ter a oportunidade de estudar sobre obsessão. Nem sempre os obsessores são espíritos, só espíritos impuros. Nós vamos ver que tem obsessores que são pessoas ainda imperfeitas, mas não são pessoas que fazem o mal. E que muitas vezes, sem saber, obsediam o outro. Muitas vezes, sem a intenção de prejudicar. Mas pela sua ignorância, pelo seu pouco conhecimento da vida espiritual, eles acabam prejudicando outras pessoas num caráter obsessivo. Mas, seguramente, espíritos impuros têm um caráter, digamos assim, propenso, naturalmente propenso para a obsessão, tá? Então, quando eles se comunicam, são exatamente essas comunicações grosseiras, com esse viés. Então, é óbvio e evidente, a melhor forma, tá, meus queridos amigos? A melhor forma de nós conhecermos se nós podemos ou não dar crédito ao que um espírito nos diz é examinando a linguagem da sua comunicação. Os seus trejeitos, a sua fisionomia. Será que ele diz palavras de forma irônica? Ele usa palavras realmente de baixo calão? O modo desses espíritos se comunicarem traduz a sua evolução. Então, não merecem, claro, credibilidade essas comunicações, tá bom? Oi, Vitor. Oi, Leila. Sejam bem-vindos. E aí nós vamos então, diante disso, nós já sabemos mais ou menos que tipo de espíritos se apresentam nas comunicações chamadas grosseiras. Vamos agora entender as comunicações frívolas. O que é que ele nos diz? Kardec diz o seguinte: as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos do que maus. Vejam, aqui já é um pouquinho mais diferente. Nos espíritos impuros, oi Arley, tudo bem, meu querido? Nas comunicações grosseiras, através dos espíritos impuros, nós percebemos que eles são voltados para o mal e eles se comprazem nisso. É ainda isso que eles buscam. Diferentemente, um pouquinho dos espíritos aqui, que eles chamam de levianos, zombeteiros ou travessos. Eles são mais maliciosos, brincalhões do que maus. Aí ele diz aqui, não dão nenhuma importância ao que dizem, ou seja, não se importam se eles vão falar alguma inverdade, sabe? Eles vão falando, eles estão ali sem compromisso com a verdade, com a seriedade do que eles dizem, porque são espíritos levianos, zombeteiros, brincalhões, ok? A Soraya diz, e como o médium pode controlar esses impulsos de palavras grosseiras? Se educando. O que eu quero dizer com isso, Soraya? É por isso que existe o processo de educação da mediunidade. Oi, Arlen, Feliz Natal para você também, meu querido. Beijos. Na realidade, é por isso que o médium precisa estudar e educar a mediunidade. Porque o médium que não tem controle, Soraya, que não aprende, que não tem um centro espírita que o oriente e que desenvolva de forma equilibrada e bem educada a mediunidade, ele não sabe filtrar. Ele não sabe controlar, ele sai falando tudo que os espíritos querem, batendo, enfim, sem controle algum, como se ele fosse um boneco nas mãos do espírito. Diferentemente do espírito, do médium, que digamos assim, que estuda. Por quê? Porque ele aprende que tudo depende dele. O médium tem sempre o controle da comunicação, tem que ter. Então, se o médium não quer dar uma comunicação agora, ele não vai dar, por mais que o espírito queira. Se o espírito quiser falar uma palavra inadequada, o médium controla. Mesmo no caso dos chamados médiuns inconscientes, que são aqueles que não lembram, quando retornam do transe, daquilo que foi dito, mesmo eles conseguem controlar. Quando ele estuda, quando é um médium educado. Por quê? Porque durante o processo de transe, mesmo ele estando, o cérebro físico estando inconsciente, o cérebro perispiritual está consciente.
e é o cérebro perispiritual que controla os excessos de gestos e atitudes e palavras do espírito comunicante. Mas para isso precisa estudar, precisa educar adequadamente a mediunidade, senão não consegue controlar, ok? A Soraya diz, por isso estou querendo muito aprender. E exatamente isso. Claro que quando nós estamos... Por isso que, por exemplo, eu sempre digo para as pessoas que me procuram, que têm mediunidade, a parte teórica eu tenho condições de dar aqui com vocês, mas a parte prática, esse treino, essa orientação, isso realmente, a parte prática tem que ser um centro espírita, porque lá é que nós temos condições de estar perto do médium, orientando, vendo como ele se comunica, passando todas as orientações. Então essa parte prática, realmente nós não temos como fazer pela internet. É necessário estar no centro espírita, claro, que promova esse tipo de estudo, para que nós possamos desenvolver de forma bem orientada e séria a mediunidade, ok? Oi, Leandro, tudo bem? Eduardo, sejam bem-vindos. Então vejam, quando ele diz aqui, voltando para as nossas comunicações frívolas, quando ele diz aqui, ele diz, esses espíritos falam, se divertem, estão ali, digamos assim, para brincar com aquela situação. Ele diz, esses espíritos algumas vezes rivalizam em tiradas espirituosas e mordazes e em meio a gracejos banais, dizem duras verdades que ferem, quase sempre com justeza. A verdade para eles é o menor dos cuidados, não se importam com isso. E é por isso que tem um maligno prazer em mistificar os que têm a fraqueza e algumas vezes a presunção de neles crer sobre a palavra. Então, como eles não têm compromisso com a verdade, eles gostam de fazer com que os outros acreditem neles, então, na realidade, eles são meio maliciosos, entende? Então, nós percebemos, claro, como ainda são espíritos imperfeitos, isso se traduz também nas suas comunicações. Tanto é que os espíritos sérios se afastam de espíritos assim, das comunicações que têm esse perfil. Espíritos sérios não vão perder o tempo em comunicações frívolas, certo? E para nós entendermos em que condições, em que classe da escala espírita estão os espíritos levianos, os espíritos levianos, vamos voltar aqui para a nossa escala espírita, lá no Livro dos Espíritos. Na pergunta 103, ele nos fala desta classe de espíritos, que é o que ele chama de espíritos levianos. Vamos ouvir então para nós entendermos qual é o perfil desses espíritos. Ele diz o seguinte: são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando e induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. Percebem o caráter diferente em relação aos impuros? A Soraya colocou aqui que travou a internet. Espero que já tenha voltado um pouquinho. Nós estamos aqui, Soraya, no Livro dos Espíritos, lendo um pouquinho sobre os espíritos levianos, que são os espíritos que essencialmente se mostram presentes nas comunicações frívolas, tá? Então, para que nós entendamos um pouquinho o caráter desses espíritos. Oi, Karina, seja bem-vinda. Morales, tudo bem? Então, nesses espíritos levianos, o que ele nos fala desses espíritos levianos? Então, ele diz assim: a esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados por gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Esses espíritos estão sob a dependência, muitas vezes, de espíritos superiores que frequentemente empregam-nos como fazemos com os nossos servidores, ok? Sim, Soraya já conseguiu a internet. Que bom, minha querida. Então ele diz, olha, nas comunicações com os homens, esses espíritos levianos, quando eles chegam, eles têm uma linguagem, algumas vezes, espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Claro, não tem estudo, não tem preparo, não tem evolução, ok? Compreendem os defeitos e o ridículo que exprimem em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Ok, meus amigos? Então, são os espíritos levianos que preponderam nas comunicações frívolas.
e da mesma forma também não merecem, digamos assim, muita credibilidade. Na realidade, a credibilidade ali é quase que nenhuma, porque considerando o perfil desses espíritos, nós não temos como saber se eles são confiáveis ou não. A probabilidade é que não sejam, porque eles podem falar, como ele disse, eles não têm compromisso com a verdade. Então eles podem falar coisas sérias ou eles podem, da mesma forma, falar em verdades. Então, diante disso, nós temos que ter sempre muito critério, muito bom senso na análise dessas informações e dessas comunicações, tá? Posso te auxiliar? Entrou, tudo bem? Ricardo também entrando, sejam bem-vindos. Vejam, aqui é por isso que nós, lá mais à frente, o próprio livro dos médiuns, nós vamos conversar sobre as reuniões mediúnicas. E aí nós vamos entender os tipos de reuniões mediúnicas que existem. E em função dos tipos de reuniões mediúnicas que existem, nós vamos entender o tipo de comunicações e de espíritos que atendem, que estarão presentes naquelas reuniões. Então, diante disso, também nós vamos começando a fazer um link e compreender até que ponto nós podemos confiar e participar, e é indicado participar de determinadas reuniões ou não, tá? Um exemplo muito bom dessas comunicações grosseiras e frívolas, nós observamos, por exemplo, naquelas brincadeiras do copo. Todos nós já ouvimos, ou do jogo do Odija, onde você coloca a mãozinha em cima de um copo ou de uma setinha. Oi, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Amarildo também, sejam bem-vindos, tá? Então vejam, vocês conhecem a brincadeira do copo, onde nós vamos colocando a mãozinha e vamos colocando assim as letras do alfabeto? Aquilo ali é uma reunião mediúnica. Aquilo ali, naquele momento onde nós estamos dispostos a nos comunicarmos com os espíritos, seguramente eles vão estar presentes. Sempre que nós, já vou aí na sua pergunta, tá, Rodrigo? Sempre que nós nos colocamos à disposição para nos comunicarmos com a espiritualidade, ela vai estar presente, porque quando de alguma forma nós estamos evocando os espíritos e eles vão se fazer presentes. Então tudo depende da nossa intenção e do que nós queremos naquele momento que nós desejamos conversar com os espíritos, para que nós possamos saber que tipo de espíritos nós estamos atraindo para aquela reunião, tá bom? Vamos aqui então na dúvida do Rodrigo. O Rodrigo pergunta: gostaria de saber como faço para eliminar maus pensamentos. Faz tempo que sinto medo da morte, me ajude, por favor. Rodrigo, meu querido, a melhor forma de nós eliminarmos os maus pensamentos é buscando o Evangelho de Jesus, buscando os bons pensamentos através da prece e da vivência do Evangelho. Por exemplo, eu lhe pergunto, Rodrigo, você faz o Evangelho no lar na sua casa? Porque o Evangelho no lar é um santo remédio, Rodrigo. O Evangelho no lar, ele se orienta, normalmente orientamos que seja feito uma vez por semana. Mas quando nós estamos muito fragilizados, com pensamentos muito entristecidos, como você colocou, isso aí é um indicativo de que você pode estar, muito provavelmente, sofrendo uma influenciação espiritual, ou o que nós chamamos de um processo obsessivo. Olha, você está colocando ali, já tomo remédios para depressão, etc., e não passa. Então, isso é um indicativo de que você está sendo influenciado pela espiritualidade. Você diz que não faz o Evangelho no lar. Então, a probabilidade, Rodrigo, é de que vários espíritos estejam exatamente morando com você na sua casa. Porque quando nós não fazemos o Evangelho no lar, a nossa casa é como se ela fosse uma porta aberta para qualquer tipo de espíritos. Você diz, parece que vou enlouquecer. E você pode mesmo chegar nesse estágio quando nós, digamos assim, não revertemos esse processo. Então, a minha orientação é começar imediatamente o Evangelho no lar. Como você está nesse estágio mais fragilizado, faça o Evangelho no lar diariamente. Faça diariamente, sempre no mesmo horário, no mesmo dia, tá? Eu vou passar depois para você, Rodrigo, então você me manda no privado, eu vou mandar para você um vídeo explicando direitinho como faz o Evangelho no lar. E aí, qualquer dúvida que você tiver, você me informa. Então, colocando o Evangelho no lar, você vai atrair os bons espíritos, e esses espíritos que estão influenciando você negativamente, eles têm duas opções. Ou eles se modificam para o bem, após, digamos assim, presenciar e participar do estudo do Evangelho, ou eles se afastam de você. Porque a partir do momento que você busca a luz,
Se eles não querem a luz, eles se afastam. E realmente eles vão, digamos assim, buscar outros espíritos, digamos assim, que estejam na mesma sintonia vibratória que eles. O Nando está dizendo para pedir para ele, para enviar para ele também o vídeo sobre o Evangelho no Lar. Nando, eu encaminho sim, só manda para mim no privado, dizendo, olha, eu quero o vídeo do Evangelho no Lar que eu encaminho para você. Para quem quiser, está lá no meu canal do YouTube, na playlist Perguntas e Respostas. Esse foi o último vídeo que nós postamos sobre o estudo do Evangelho no Lar, tá bom? Fala da importância, do que é, então não tem errada. Só é vocês procurarem lá no canal Conhecendo o Espiritismo, que é o nosso canal no YouTube, vão lá na playlist, que tem a playlist são as pastas, existem várias pastas, cada uma delas com um tipo de assunto. E essa playlist Perguntas e Respostas, nós colocamos esse vídeo explicando sobre o Evangelho no Lar. Então faça diariamente, só pare de fazer diariamente quando você se sentir mais equilibrado, quando você se sentir melhor. Aí você pode diminuindo, em vez de fazer 7 dias, faz 6, faz 5, faz 4, até quando você estiver bem, você fica uma vez por semana, tá? Mas isso é pro resto da vida, Evangelho do Lar é pro resto da vida, tá? Não é só um período não. Além disso, você pode também frequentar um centro espírita e fazer um tratamento espiritual lá. Existe o que nós chamamos de enfermaria espiritual, que é excelente e nos ajudam nesses momentos de fragilidade. Não sei se você frequenta, tá bom? Mas seria importante também frequentar o centro, porque lá eles auxiliam muito, as atividades que eles disponibilizam auxiliam muito no tratamento espiritual de cada um de nós, tá bom? Rodrigo, você diz que os remédios te fazem mal, mas não se preocupe, com o tempo, à medida que você for se equilibrando espiritualmente, naturalmente você vai conseguindo, digamos assim, deixar esses remédios de forma gradual, tá bom? Mas você precisa tratar o seu lado espiritual, ok? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que passaram. A Soraya, eu ainda não estou participando da mediúnica, talvez comece mês que vem. Excelente, Soraya. Excelente, tá? Da mediúnica, porque você ainda está na parte teórica, depois inicia a prática, né? Ok. Aqui a Débora perguntou justamente se o Rodrigo frequentava um centro, então realmente ele disse assim, eu preciso fazer, tu chegaste a colocar, Rodrigo, se tu frequentas um centro espírita? Aí eu não acho que ele não respondeu, né, o Rodrigo. A Iracema diz, manda para mim também, querida, meu marido é dependente do álcool, eu sofro muito. Iracema, mando sim, minha querida, só me manda uma mensagem no privado, tá, para eu lembrar de encaminhar direitinho. Rodrigo diz, pois eu tento pensar coisas boas e sinto tudo que você imaginar, tenho medo da morte, etc, eu não quero mais sentir isso. E não vai, Rodrigo, se você começar realmente, vejam, eu comentei aqui, além do Evangelho no Lar, alguns tratamentos que existem no centro espírita. E existem um que nós chamamos de emergência. Pelo menos aqui em Manaus se designa dessa forma, tá? A emergência, Rodrigo, é um tratamento concomitante, onde você recebe passes, magnetizações durante mais ou menos 1 hora e de forma concomitante numa sala à parte existe uma reunião mediúnica apenas para atender os espíritos que estão, digamos assim, vinculados àquelas pessoas que estão frequentando o centro, tá? Então é um tratamento contínuo, onde você, como encarnado, recebe o auxílio magnético e os espíritos que estão vinculados a você também são assistidos, para que o tratamento ocorra de forma bem ampla. Tá? Então, o ideal é que você possa, no primeiro momento, procurar a Federação Espírita da sua cidade, porque a Federação Espírita, ela normalmente, se você não puder frequentar a própria federação, porque às vezes ela pode ser longe da sua residência, ela pode indicar um centro espírita que tenha esses tratamentos, que sejam confiáveis, que sigam as orientações de Kardec, porque existem muitos centros que se dizem espíritas, mas são espiritualistas, existem rituais, que não é nada aquilo que a gente coloca aqui na doutrina espírita, que mesclam algumas coisas. Então, para você ter mais segurança, a Federação Espírita ela tem como te indicar centros mais confiáveis. E aí você pode passar a frequentar e verificar também esses tratamentos lá no centro. Mas na sua casa, imediatamente o Evangelho no Lar, ok? Então vamos agora para outros comentários. O Rodrigo diz que está há 2 anos assim. Realmente, Rodrigo, vamos trabalhar imediatamente essa sua energia espiritual, tá bom? Essas suas vibrações espirituais e companhias espirituais também.
Aqui o Carlos coloca: o evangelho é consolador, acalma o coração e fortalece a gente nas dores e nos elevam os pensamentos. Exatamente. E assim você vai conseguir modificar os seus pensamentos. Muito boa a colocação do Carlos. Porque, claro, a partir do momento que você se conecta com a espiritualidade superior, os teus pensamentos também se elevam. Se tornam pensamentos mais positivos, mais construtivos, e tudo isso vai fazendo com que você naturalmente se sinta melhor, em paz, em harmonia. Lucas entrou, aqui o Alvarez entrou, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A Rafaela coloca: eu fui médium de Umbanda, nasci em família de médiums de Umbanda, por isso entrei. Mas estou há 1 ano frequentando um lar espírita e sinto que é mais similar comigo. Eu seria aceita como médium espírita. Entendi, sim, porque na realidade também é importante nós colocarmos, Rafaela, que cada um de nós se afiniza realmente com um determinado tipo de religião, de crenças e tudo. E a doutrina espírita, ela, para mim, ela me preenche. Por quê? Porque ela é muito lógica, muito séria, ela explica os porquês. Tá? Ela nos auxilia na reforma íntima, então ela não trabalha só o fenômeno mediúnico, mas ela é muito maior do que isso, ela é filosofia, religião também, ela não é só a parte científica, os fenômenos. Então ela também, digamos assim, eu me encontro nela da mesma forma que você, tá bom? Então você que já conhece um pouquinho sobre os fenômenos, é o caso realmente de estudar um pouco mais sobre a mediunidade para que possa também desenvolver a mediunidade no centro espírita. O Rodrigo pergunta por que ele se sente assim. Rodrigo, veja, todos nós aqui estamos na Terra para crescer e para evoluir, mas nós ainda somos imperfeitos, nós ainda estamos caminhando para a evolução. Um dia seremos espíritos puros, mas hoje nós ainda somos mais imperfeitos. E tudo é sintonia. Quando nós ainda somos imperfeitos, bem ou mal, nós sintonizamos também com espíritos na mesma condição. E aí nos fragilizamos, porque eles são imperfeitos, nós também, e há uma troca de pensamentos negativos, inferiores. E quando nós buscamos a oração, a prece, o evangelho, nós estamos o quê? Saindo daquele padrão vibratório. Quanto mais nós crescermos no bem, quanto mais nós elevarmos o nosso pensamento, mais nós vamos evoluindo e deixando essa escala de imperfeição. Mas isso requer esforço, dedicação, orar e vigiar diariamente, para que nós possamos sair realmente, digamos assim, das nossas sombras ainda, das nossas imperfeições e crescer para o bem, para o amor, para a verdade, tá bom? Um dia nós, quando nós formos espíritos mais evoluídos, nós não vamos mais, digamos assim, sermos influenciados por esses espíritos, tá? Porque nós já estaremos numa sintonia muito maior. Isso só acontece ainda porque nós somos imperfeitos. E aí, em algum momento, nós nos fragilizamos e entramos na sintonia desses corações. Por isso é o trabalhar, é o orar diariamente, ok? O Rodrigo diz, a Débora coloca para o Rodrigo: Rodrigo, você está com a vibração baixa, por isso o seu medo. Se você fizer o tratamento e o evangelho, você será outro. Rodrigo, a Débora disse tudo, você será outro. Pode ter certeza, tá bom? O Rodrigo diz, eu peço todos a vocês que me ajudem, senão eu não vou aguentar. Rodrigo, faça o seguinte, meu querido, mande para o meu privado também o seu nome completo, tá? Que eu vou também colocar você nas minhas orações diárias, para que você encontre, digamos assim, uma força para isso. E me mande também o seu WhatsApp. Eu vou colocar você no estudo diário do Pétalas do Espiritismo, tá bom? De todos os dias nós encaminhamos áudios com uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma reflexão para você. Eu acredito também que vai ajudar, ok? Manda para mim então o seu nome completo, seu WhatsApp, que eu vou incluir você. E eu estou à sua disposição. Qualquer dúvida que você tiver, o que você, digamos assim, que precisar de ajuda, conte comigo, tá bom? O que eu puder fazer enfim, do meu pouco que eu puder fazer, pode contar comigo, tá bom? A Débora também colocou à disposição para fazer preces. É isso mesmo, as preces ajudam muito. A Antônia diz, posso mandar também meu WhatsApp? Pode, Antônia. Quem quiser receber o Pétalas do Espiritismo, os áudios diários no WhatsApp, podem colocar também que nós vamos encaminhar, tá bom? Meus amores, então vamos voltar aqui um pouquinho para o terceiro tipo de comunicação. Nós já falamos das comunicações grosseiras, das comunicações frívolas. Vamos agora falar das comunicações sérias. Rodrigo, você colocou o seu WhatsApp aqui, né? Você tem como mandar no privado para mim,
tá bom? É melhor porque aí eu tenho como salvar direitinho, porque são tantas perguntas, são tantos comentários, depois se eu tenho dificuldade para voltar, tá? Manda para mim no privado, que eu vou, aí no WhatsApp, no Instagram mesmo, aqui no Instagram mesmo, manda no privado que eu vou salvar direitinho para você, tá bom? Rafaela também mandou todos no Instagram, numa mensagem privada, tá, meus amores? Para mim aqui é mais difícil, ok? Então vamos lá para a Débora pedido no privado, isso mesmo, no privado. Meus amores, então vamos lá. As comunicações sérias, o que ele nos diz? As comunicações sérias são graves quanto ao objeto e a maneira pela qual se realizam. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem por um fim útil, ainda que de interesse privado, é por isso mesmo séria. Mas não está por isso sempre isenta de erros. Olha o que ele fala aqui agora. Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos, tá? Olha aqui o Afonso coloca, Feliz Natal, sempre acompanho as aulas e venho crescendo muito. Obrigada, que bom, Afonso, fico muito feliz também. Oi, Meire, tudo bem, querida? Vejam, as comunicações sérias são interessantes. Por quê? Porque são espíritos, diferentemente dos frívolos e dos grosseiros, dos impuros e dos levianos, que têm uma linguagem séria, falam com seriedade, têm uma linguagem equilibrada, de respeito, mas não significa que eles tenham amplos conhecimentos, que eles tenham todos os conhecimentos, que eles tenham todo o esclarecimento necessário. Quantas pessoas nós não conhecemos que são pessoas sérias, pessoas de bem, mas que não são muito instruídas, mesmo sendo pessoas sérias? Da mesma forma, esses espíritos podem assim serem espíritos sérios, mas não terem todos os conhecimentos. Portanto, mesmo tendo uma linguagem diferenciada, respeitosa, podem falar em verdades. E é por isso que, mais uma vez, a doutrina espírita fala, é importante nós estudarmos, porque se nós não tivermos esse estudo, pelo linguajar daquele espírito, nós vamos acreditar que tudo que ele diz é verdade. E poderemos também ser mistificados por conta dessa linguagem. Então é o que ele diz aqui. Há muitas coisas que esses espíritos, mesmo sendo espíritos sérios, e sobre os quais eles podem se enganar, porque nem tudo sabem, e podem se enganar de boa fé, tá? Então não significa que eles queiram enganar, mas que eles, digamos assim, acreditam saber mais do que verdadeiramente sabem, ok? Então ele diz, é por isso que os espíritos verdadeiramente superiores recomendam, sem cessar, que nós submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica, para que nós não, digamos assim, realmente caiamos no erro de acreditar em tudo que espíritos sérios também colocam, tá? Olha aqui, as pessoas colocando, dando aqui um alôzinho para todos nós, carinhas, com coraçãozinho, Feliz Natal, sejam todos bem-vindos, meus amores. Então ele diz aqui, no caso das comunicações sérias, ele diz, nós temos que saber distinguir as comunicações sérias verdadeiras das comunicações sérias falsas, que podem acontecer, tá bom? Olha a Daíra aí entrando, seja bem-vindo, Adair. E aqui o Allan Kardec diz, nem sempre é fácil nós conseguimos identificar se uma comunicação séria é verdadeira ou falsa. Por quê? Porque considerando a linguagem grave, séria desses espíritos, nós temos dificuldade de avaliar o conteúdo da mensagem. E ele ainda diz mais, tem espíritos presunçosos, chamados pseudo-sábios, que procuram fazer prevalecer as suas ideias, mesmo as mais falsas, os seus mais absurdos sistemas. E para se darem mais crédito e importância, eles ainda trazem nomes, como ele diz aqui, se enfeitam com nomes importantes, nomes respeitáveis, para serem, digamos assim, venerados e por isso terem o nosso crédito. Aí vocês podem estar se pensando assim, Evelyn, então esses espíritos são imperfeitos, esses pseudo-sábios. São sim. São também imperfeitos, e aí nós vamos lá de novo na nossa escala espírita, lá no livro dos espíritos, ver o que são os chamados espíritos pseudo-sábios,
que fazem parte ainda da terceira ordem de espíritos imperfeitos. Vamos ouvir sobre os espíritos pseudo-sábios. Oi, Ana, minha querida, tudo bem? Débora, que entraram também no nosso estudo. Então, vamos entender o que são os espíritos pseudo-sábios, que são justamente aqueles que se manifestam nas chamadas manifestações sérias, e que não são instrutíveis ainda, ok? São sérias e, portanto, podem ser também, digamos assim, falsas, tá? Não verdadeiras. Então, ele diz aqui no Livro dos Espíritos: e os espíritos pseudo-sábios têm conhecimentos bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. E muitas vezes, por eles creem saber mais do que sabem, é que eles trazem essas informações nas comunicações sérias, com uma linguagem respeitosa, e as pessoas acreditam. Eles mesmos acreditam na verdade do que eles estão falando. Então ele diz: tendo realizado algum processo em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir sobre as suas capacidades e suas luzes. Mas isso não é o mais frequentemente senão um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É uma mistura de verdades e inverdades. Vejam, não existem pessoas aqui na Terra que são extremamente inteligentes e que são por isso orgulhosas, porque acreditam muito saber, quando na verdade sabem, mas sabem determinados aspectos. Ninguém sabe tudo aqui na Terra. Mas essas pessoas que são muito intelectualizadas, elas acreditam saber mais do que verdadeiramente sabem e naturalmente são pessoas mais orgulhosas e presunçosas. Então, espíritos que desencarnam nessa condição são eles que se fazem presentes nas chamadas comunicações sérias. E é por isso que Kardec vem nos dizer: as comunicações sérias não são necessariamente instrutivas. Por isso que nós temos que a todo momento submeter ao controle da razão e da lógica, para que nós não realmente sejamos mistificados, certo, meus queridos amigos? Então vejam, nós já estudamos as comunicações grosseiras, nós já estudamos as comunicações frívolas, nós já estudamos as comunicações sérias, e agora nós vamos para as mais importantes, e são essas que nós devemos, digamos assim, ter o nosso foco, que são as chamadas comunicações instrutivas, ok? Que está lá, mais uma vez, no capítulo 10 do Livro dos Médiuns. Oi, Antônio, que chegou. Jung, tudo bem? Jung, né? Sejam bem-vindos também. Vejam, as comunicações instrutivas, aqui eles nos dizem, são as comunicações sérias, ou seja, vêm com espíritos que são sérios, que falam de forma respeitosa, mas que têm por um objetivo principal um ensinamento qualquer. Vejam aqui, nós não estamos apenas trazendo ou nos comunicando com espíritos mais respeitosos, mas que eles trazem informações, instruções, conhecimentos para nós, dado por espíritos sobre ciência, moral, filosofia. Elas são mais ou menos profundas, segundo o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. O que ele quer dizer? É o seguinte, que conforme o espírito tenha mais ou menos evolução na área da ciência, da moral e da filosofia, mais ou menos instrutivas serão as comunicações, esse tipo de comunicação. E naturalmente, aí nós vamos voltar para a escala espírita também. Se aqui as comunicações são instrutivas e os espíritos, uma coisa que Kardec diz é, normalmente, condição sine qua non para uma comunicação ser instrutiva é ela ser verdadeira. Aqui nós estamos trabalhando com espíritos bons, espíritos realmente que têm a disposição de amparar, de auxiliar, de instruir a humanidade. E aqui nós já vamos adentrar na ordem de espíritos bons. Até agora nós estávamos falando de comunicações que recebiam, na maioria das vezes, espíritos imperfeitos, da terceira ordem. Agora nós vamos adentrar nos espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos, onde já prevalece o bem, onde o amor já prepondera sobre, digamos assim, as imperfeições. Aqui, nos bons espíritos, eles já conhecem Deus, já trabalham pelo desenvolvimento do amor da humanidade, e eles já trabalham digamos assim, pelo progresso da humanidade, e não apenas pelos seus próprios interesses.
E dentro da Ordem de Bons Espíritos, nós temos 4 classes. A Ordem é de Bons Espíritos, mas nós temos 4 classes, que são os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Os espíritos benevolentes, queridos amigos, espiritismo não é religião, né? É sim, espiritismo é ciência, filosofia e religião. Espiritismo, Jung, está embasado, fincado nesse tripé: ciência, filosofia e religião. Por que ele é filosofia? Porque ele, na realidade, responde às grandes perguntas que os filósofos, que a humanidade deseja saber. Por que eu existo? Por que eu não estou na Terra? Por que eu sofro? Por que há as diferenças? Quem é Deus? Deus existe? Deus não existe? Todas as perguntas que a filosofia responde, tenta responder, a doutrina espírita responde. Por que a doutrina espírita ela é ciência? Porque ela foi toda estudada, embasada em métodos, estudada e codificada através de métodos científicos. Allan Kardec utilizou métodos científicos para examinar os fenômenos mediúnicos. Então, justamente essa metodologia científica que ele utilizou fornece esse caráter científico para a doutrina espírita. E ele é religião por quê? Porque ele nos religa a Deus. Religião vem do verbo, vem de religare. Então ele traz toda uma parte moral do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que nos conectam a Deus. Então, doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. O Alvarez pergunta: como posso divulgar o teu canal? O meu canal é Conhecendo o Espiritismo no YouTube, não tem errada. Basta vocês procurarem como Conhecendo o Espiritismo que vocês identificam. Mas ali aqui no Instagram mesmo, na biografia, na minha biografia, tem lá o link do meu canal. Basta clicar lá que já vai direto pro canal do YouTube, tá bom? Obrigada, Alvarez, compartilhando o nosso canal. Então vejam, os espíritos benevolentes, como nós estávamos falando aqui, são espíritos que preponderam, digamos assim, têm muita bondade. Preponderantemente, eles são espíritos bondosos, não tem tanto conhecimento, certo? Mas são espíritos essencialmente bondosos. Os espíritos sábios são aqueles que são essencialmente de ciência, de saber. Então, às vezes, eles são menos, digamos assim, têm menos a bondade desenvolvida. São todos bons, ok? Mas o que prepondera, digamos, a qualidade que prepondera nos espíritos sábios é a intelectualidade, é o saber. Os espíritos de sabedoria, eles já têm mais tanto conhecimento intelectual quanto o conhecimento da bondade. São espíritos que têm uma capacidade de julgar com segurança, com plenitude. Eles têm saber, prudência, ok? E por fim, dentro da segunda ordem, nós temos os espíritos superiores, que eles então têm as 3 características. Eles têm ciência, têm um conhecimento científico, intelectual, têm o conhecimento da moralidade, são extremamente moralizados, bondosos e são extremamente prudentes, têm uma capacidade de julgamento, de sabedoria interior muito grande. Por isso eles estão no topo, digamos assim, da segunda ordem dos espíritos bons. E todos esses aqui podem se manifestar nas manifestações instrutivas. Vocês viram que dentre eles há aí uma diferenciação. Logo, também, as suas manifestações dentro das comunicações instrutivas também podem ser diferentes, dependendo do grau de evolução de quem se manifesta. O Alvarez pergunta se nós temos Facebook. Não, nós não estamos com Facebook, nós tínhamos Facebook, mas realmente eu não conseguia, digamos assim, atender todas as demandas, dar atenção que todos vocês merecem. Então, se eu não tinha condições de dar essa atenção, realmente eu preferi sair do Facebook. Hoje nós temos o Instagram, nós temos o YouTube e nós temos o portal, tá? Nosso site, portal conhecendoespiritismo.com.br. Lá no portal nós temos o blog, também nós escrevemos sobre vários assuntos da doutrina espírita e lá no nosso portal você também tem acesso a todos os trabalhos, digamos assim, do YouTube e do Instagram também, tá? Então nós estamos com essas 3 ferramentas de divulgação da doutrina, ok? A Débora disse que caiu, mas voltou. Alvarez, muitas gracias também, gracias. Olha aí o Alvarez falando espanhol, aos pouquinhos vou tendo oportunidade também de conversar com vocês. Ah, Alvarez, você que fala espanhol, eu tenho também uma parceria com o cursoespírita.com,
tá? Que na realidade também é um canal espírita da Espanha. E nós estamos também todo mês, 2 vezes por mês, divulgando vídeos em espanhol lá pro cursoespírita.com. Eles têm também um site e tem também um canal no YouTube, tá bom? Então, se você também quiser uma forma de escutar as orientações também em espanhol, tá bom? Aqui o Adão coloca: Evelyn, boa noite. Qual o fator preponderante do espiritismo? Allan Kardec um dia vai efetivar a reencarnação? Veja, o fator preponderante do espírito, Adão, na realidade, a doutrina espírita, ela tem princípios básicos, tá? Digamos assim, é como se ela, além desse aspecto triplo que eu falei, de ciência, filosofia e religião, existem alguns princípios fundamentais da doutrina espírita. E nós estudamos esses princípios. Então, não tem, digamos assim, só um. A reencarnação é um deles. Mas, por exemplo, outro princípio básico da doutrina espírita é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a existência dos espíritos e a comunicabilidade dos espíritos com o mundo material e a pluralidade dos mundos habitados. Então, digamos assim, nós podemos resumir esses princípios fundamentais seriam esses: existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade, digamos assim, pluralidade dos mundos habitados, a existência dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade das existências, que é a reencarnação que você colocou. Então seriam esses, digamos assim, os princípios básicos, que são os fatores preponderantes da doutrina espírita. Ok, Adão? Então, meus amigos, voltando aqui para o nosso estudo, para nós finalizarmos. Então, as comunicações instrutivas, elas na realidade trarão sempre informações úteis que nos farão crescer e evoluir como espíritos. E outra coisa que é muito importante que Allan Kardec nos traz é que essas comunicações instrutivas, para que nós possamos realmente compreender e saber até que ponto esses espíritos têm essa característica, elas precisam ser regulares e ter continuidade. Não podem ser reuniões esporádicas de uma vez ou outra. Isso tem caráter mais de comunicações sérias. As instrutivas, elas têm que ter regularidade, porque há um compromisso tanto do plano material quanto do plano espiritual em estarem presentes naquelas reuniões, estudando, orientando, realmente trazendo conhecimento e agregando valor tanto a nível físico quanto a nível espiritual. Então ele fala aqui: não é senão pela regularidade e frequência dessas comunicações que se pode apreciar o valor e a intelectualidade dos espíritos com os quais se conversa. Então, se não houver essa regularidade, nós não vamos ter como saber de fato se esses espíritos são ou não espíritos bons, instrutivos, de sabedoria, de prudência ou superiores, como nós colocamos ali, tá? Costelinha entrando, seja bem-vindo ao nosso estudo. Tá bom? E aqui, vejam, na realidade, durante essas comunicações, diz Kardec aqui já no último parágrafo do nosso estudo, ele fala que as comunicações espíritas, elas existem, podem ser de meios variados, tá? Então pode ser através da psicofonia, que é a fala, pode ser através de uma vidência, da audição, onde o espírito, o médium escuta, pode ser através da psicografia, que é uma escrita, pode ser de várias maneiras. E nós vamos, no decorrer das nossas aulas subsequentes, estudar pouco a pouco cada um desses tipos de manifestações, tá bom? Meus amores, em geral seria isso, digamos assim, o conteúdo do nosso estudo de hoje. Já estamos aqui com 1 minutinho e meio para finalizar, então eu quero realmente agradecer a presença de todos vocês aqui no dia de Natal, estão aqui disponíveis para estudar, para aprender um pouquinho mais. Que bom! Fico muito feliz com a participação de vocês, desejo a todos um Natal maravilhoso, ao lado de seus familiares, que nós não esqueçamos que Natal é nascimento de Jesus, Natal é Natal todos os dias, a partir do momento que eu vivo o Evangelho de Jesus em cada atitude, em cada ação, em cada pensamento, porque Jesus está aqui dentro dos nossos corações, tá bom? O Luciano coloca rapidamente: dentro das comunicações espíritas, como podemos confiar que estas comunicações não têm grande influência anímica dos médiuns?
Na realidade, no início sempre tem. Só com o tempo e com a prática da mediunidade e o estudo é que vai ficando menos anímico, ou seja, menos do médium e mais dos espíritos. Só a prática e o estudo constante vai nos dando essa segurança, tá bom? Por isso que, mais uma vez, precisamos estudar. Meus amores, um grande beijo. Lembrando que amanhã tem Rosas do Evangelho. Amanhã, horário normal, 22 horas de Brasília, tá bom? Um grande beijo, mais uma vez, Feliz Natal. Amo vocês do fundo do meu coração. Espero que nós possamos estar sempre juntos, estudando e crescendo com Jesus. Beijos, grande abraço. Feliz Natal.